TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Prorrogada a prisão de investigados na Operação Malebold. Eles permanecem presos pelo menos até o dia 20 de agosto. Polícia Civil reafirma que pediu por afastamento de secretário de Ação Social e Promoção Humana. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. O secretário Moisés Pereira Cunha se manifestou através das redes sociais. Ele disse que não foi comunicado da medida judicial indicando o afastamento das funções públicas e da proibição do contato com servidores municipais e de se aproximar de órgãos públicos. Ele salientou ainda que ele mesmo, através de um advogado, acabou solicitando este afastamento. O documento detalha que o objetivo da retirada do cargo é para colaborar com as investigações da Polícia Civil na Operação Malebold. O pedido pelo afastamento do secretário foi divulgado no dia 12 de agosto, última quarta-feira. Como desdobramento da Operação Malebold, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais em Araxá, a PC informa que pediu um afastamento de 3 servidores públicos do município. Entre eles está o secretário de Ação e Promoção Social, que estava em exercício do cargo. Além do afastamento da função pública, foi feito o pedido de outras 2 medidas: a proibição de aproximar de órgãos públicos municipais e de ter contato com servidores públicos. A Polícia Civil de Minas Gerais informou ainda que houve uma manifestação positiva do Ministério Público e o pedido foi encaminhado à Justiça Eleitoral. Outras informações serão repassadas posteriormente. Em entrevista coletiva no final da tarde de hoje, o delegado Dr. Renato de Alcino reafirmou que pediu sim pelo afastamento do referido secretário. Durante a operação em Araxá, a Polícia Militar apreendeu drogas e notas falsas. A ação começou no bairro São Geraldo, quando um rapaz de 20 anos foi abordado pela PM. Com ele foram encontrados 3 invólucros de maconha. Ainda na casa do autor, foi encontrado mais 2 pacotes, certa quantia em dinheiro, celular e uma balança de precisão. A diligência seguiu até o bairro Vila Silvéria, na residência de outro suspeito de 28 anos. No local foram encontradas 2 facas com resquícios de droga, maconha e aproximadamente R$1.000 em notas falsas. Uma motocicleta também foi apreendida. A mãe, namorada e um amigo que chegou no momento da abordagem foram encaminhados para a delegacia. O rapaz, de 28 anos, fugiu, mas foi preso na cidade de Uberaba. A seguir, o quadro Gabinete Político com o governador Romeu Zema. E ainda hoje, o andamento da Operação Malebold e o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco.
Assembleia não para no combate ao coronavírus. Os deputados economizaram e devolveram ao Estado 46 milhões de reais para a saúde, destinaram mais de 300 milhões de reais para combater a pandemia e criaram leis relevantes, como a que obriga o uso de máscaras. Os deputados economizaram e destinaram recursos para o FMG fazer 36 mil teleconsultas, protetores faciais para profissionais de saúde e criar respirador de baixo custo. Assembleia Legislativa, poder e voz do cidadão. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Coronavírus. Em Araxá hoje, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Comitê de Enfrentamento à Doença, são 680 casos, destes 537 recuperados e 14 óbitos. O 14º confirmado hoje, segundo a Secretaria de Saúde, trata-se de uma mulher de 54 anos que estava em tratamento oncológico na cidade de Barretos, em São Paulo. Nossa equipe de reportagem fez um balanço de acordo com os dados divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde de municípios da microrregião, com o número de pacientes curados da doença. No decorrer da semana, houve oscilação no percentual, que elevou os dados na última quarta-feira. Fizemos um comparativo do percentual de pessoas recuperadas da Covid-19 no decorrer desta semana nas 8 cidades que compõem a microrregião. A soma refere aos registros de Araxá, Campos Altos, Ibiá, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Santa Juliana e Itapira. Segunda-feira, o percentual era de 81,7% do total de 1.398 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 que curaram. Na terça-feira, o total de casos nas cidades era de 1.438 e o de curados, 1.191, o que representa 83,1% dos infectados. Dia 12 de agosto, esse percentual aumentou, passando para 83,5%, com 1.220 pessoas recuperadas e mais um óbito em Santa Juliana. Na quinta-feira, 13 de agosto, 82,9%. Foi o percentual registrado de curados no número medido através dos 1.491 confirmados entre casos e óbitos. No quadro Gabinete Político de hoje, o governador Romeu Zema respondeu rodada de perguntas da população mineira sobre o enfrentamento à pandemia. Grande prazer estar tendo aqui hoje a oportunidade de conversar com vocês. Sobre o programa Bolsa Merenda, como se dará a expansão do benefício? Bom, o programa Bolsa Merenda, ele foi criado em abril, quando nós suspendemos as aulas. Muitas crianças tinham na escola um local onde faziam as suas refeições. E nós optamos por estar repassando às famílias este valor que, com certeza, está ajudando. Inicialmente, nós incluímos 380 mil crianças de famílias consideradas de extrema pobreza. E agora nós estamos ampliando este programa. Ele vai passar a abranger 470 mil crianças, porque além daquelas famílias consideradas de extrema pobreza, nós também estamos incluindo as famílias consideradas de pobreza. A pandemia do coronavírus este ano está perdido para a educação pública, governador? De forma alguma que o ano letivo está perdido. Desde o início da pandemia, nós atuamos no sentido de levar a todos os alunos aulas através da TV, através da internet ou através de apostilas. Os alunos estão tendo acesso ao conhecimento,
sabemos que seria muito melhor se estivessem em sala de aula. Nós estamos fazendo de tudo para que as aulas sejam retomadas o mais breve possível, mas, infelizmente, ainda não temos como prever uma data. Quais serão os critérios que serão usados para avaliar se os municípios poderão avançar ou regredir nas ondas do programa Minas Consciente? E qual a análise que o senhor faz sobre a distribuição de respiradores no Estado? O Estado está sempre monitorando essas duas situações, a disponibilidade de leitos, principalmente de UTIs, que são leitos que têm respiradores, que muitas vezes o paciente COVID exige. E também acompanhamos a quantidade de novos casos, a taxa de transmissão. Se essa taxa está baixa, é um bom indicador, quer dizer que poucas pessoas vão procurar o sistema de saúde. E na região sudeste, como em todo o estado, nós temos conseguido ampliar expressivamente a quantidade de leitos de UTIs. Passamos de 250 leitos para 390. Isso, inclusive, ajuda no Minas Consciente, porque mais leitos significa que o sistema tem um colchão de segurança maior. Dentro desse contexto da distribuição dos respiradores, quero lembrar que a macro-região de saúde sudeste teve a sua quantidade de leitos de UTIs expandida de 250 para 390, porque recebeu respiradores. Os respiradores que nós adquirimos aqui em Minas, mais de 1.000 unidades, foram os mais baratos do Brasil. Isso mostra responsabilidade com o uso de recurso público. E lembro que Minas Gerais tem a menor taxa de óbito por 100 mil habitantes do Brasil. Hoje, Minas Gerais é o estado melhor colocado nesse quesito. Manhuaçu encontra-se nesse momento em duas zonas distintas, amarela pela macro-região leste do sul e vermelha pela micro-região de Manhuaçu. A prefeitura optou pela amarela. Recentemente, o Hospital César Leite recebeu mais leitos, no entanto, a direção emitiu um comunicado demonstrando preocupação por conta da ocupação quase total dos leitos disponíveis. Essa opção pode gerar conflito? Eu queria salientar aqui, primeiramente, que nós temos investido muito na ampliação do sistema de saúde. A macro-região leste do sul foi uma das contempladas. Nós mais do que dobramos a quantidade de leitos de UTIs. Saímos de 59 para 122 leitos de UTIs. Essa questão da micro-região poder optar pelo dado da macro-região é um aprimoramento do Minas Consciente. Se dentro de uma macro-região que está segura, uma micro-região não está tão segura assim, ela tem essa opção de ficar na onda vermelha ou avançar para a onda amarela. Isso significa que ela está em observação, mas ela tem um colchão de segurança no seu entorno, porque qualquer estresse maior no sistema de saúde, a macro-região ainda consegue absorver vários pacientes. Mas quero salientar que não é uma situação confortável, é uma situação que precisa reverter, porque caso contrário, essa micro-região pode estar nas próximas semanas, em que nós estaremos levantando os dados, fazendo com que a macro-região tenha o seu índice deteriorado e toda a macro-região volte para o vermelho. O Estado, apesar de já ter ampliado o sistema de saúde, continua ampliando. Nós continuamos enviando mais respiradores para todas as regiões de Minas e precisamos contar com a colaboração de todos, porque é através das medidas de distanciamento, a utilização de máscara, as medidas de higienização, é que nós vamos realmente deter a transmissão do vírus.
Governador Zema, gostaria que o senhor explicasse sobre as micro-regiões. Vi e li que Passos está na micro com Cássia, mas não são só as duas cidades. Como funciona isso? Bom, o Minas Consciente foi aprimorado. A primeira versão nossa do Minas Consciente considerava no estado apenas as macro-regiões. E nós temos de lembrar que em algumas macro-regiões nós temos 100, 150 municípios. E temos dentro de cada macro-região micro-regiões, que vão ter 10, 15, 20 municípios. E a situação da pandemia difere muito de micro-região para micro-região. Então, Minas Consciente foi um avanço. Em vez de considerar, para dar aqui um exemplo mais claro, uma escola, ele passou a considerar uma sala de aula. Então, dentro de uma escola, nós temos salas de aula que estão numa situação segura e outras nem tanto. E no caso de Cássia e Passos, criou-se uma micro-região onde 14 municípios que fazem parte, que são vizinhos a essa cidade, pertencem e que são considerados como uma micro-região. Se essa região está numa situação confortável em termos de segurança, de leitos, ela vai funcionar normalmente. Se ela não está tão segura, mas a região, a macro-região a qual ela pertence está segura, ela também pode optar por funcionar. Porque isso quer dizer o quê? Que mesmo que a pessoa não consiga atendimento nessa cidade, em cidade vizinha, ela possivelmente vai conseguir. Então, é um aprimoramento no programa. E a região, a macro-região sul, a qual tanto Passos quanto Cássia pertencem, é uma região que nós investimos muito na ampliação de leitos. Na micro-região de Passos-Cássia, nós temos 14 municípios. Nós saímos na macro-região sul de 280 para 500 leitos de UTIs. E esse trabalho continua. O sistema de saúde hoje está muito mais forte do que era no início do ano. Isso vai trazer uma consequência positiva no futuro, melhor atendimento médico. E se você quiser saber mais detalhes do Minas Consciente, entre no site Minas Consciente, muito mais informações estarão disponíveis lá. A seguir, prorrogada a prisão de investigados na Operação Malebold. O editorial Raio-X com Olavinho Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Voltamos agora com a Operação Malebold. No primeiro dia de oitivas, a Polícia Civil colheu depoimentos de 5 presos acusados de desvio de recursos públicos, que estão estimados em mais de 5 milhões de reais.
O delegado da Polícia Civil, que coordena a Operação Malebold, significado de Círculo da Fraude, não falou com a imprensa antes do início dos depoimentos e alegou ser uma orientação da Assessoria de Comunicação da Polícia Civil Mineira. Todos os 5 vieram do presídio de Sacramento na noite do dia 12 de agosto, última quarta-feira, de onde estavam desde a terça-feira no início da Operação Malebold. A operação decorre de investigação que apura desvios de recursos públicos a partir de contratos de prestação de serviços de transportes à Prefeitura Municipal de Araxá. Uma hora antes da previsão de início das oitivas, marcada para 2 da tarde de 13 de agosto, os advogados dos presos falaram da expectativa dos depoimentos e alegaram que não tiveram acesso aos autos. O delegado ontem cerceou o acesso aos autos, então a gente nem sabe até agora o teor da acusação. Se o delegado não der acesso, a tendência é ficar em silêncio e aguardar a gente ver o processo para ver as acusações. As defesas vão alinhar da mesma forma se persistir a negativa do acesso, né? Em virtude disso, no meu caso em particular, eu tive inclusive o meu direito a acesso ao meu cliente negado na delegacia na data de ontem. O promotor de justiça Marcos Paulo Queiroz Macedo acompanhou os depoimentos dos 5 presos. Ele explicou o papel do Ministério Público no decorrer da apuração do desvio de recursos do município. Desdobramentos de outras investigações que estão em curso. E a partir daí houve uma necessidade de judicialização, ou seja, de fazerem pedidos ao juiz de algumas medidas cautelares e investigatórias, né, como buscas e apreensões, e no caso também as prisões provisórias. Tudo muito no início, né, e essas buscas e apreensões que foram feitas é exatamente para dar material probatório, para analisar e saber os desdobramentos, né, da situação, e essas oitivas de hoje também para ver se tem algum tipo de explicação ou não. Os depoimentos começaram por volta das 14 horas. Os acusados permaneceram calados. A operação coordenada pela Polícia Civil foi deflagrada no dia 11 de agosto em Araxá, apurando desvios de recursos públicos do Executivo araxaense. Ainda na terça-feira, 5 pessoas foram presas: a ex-secretária de Governo, um assessor da Secretaria de Ação e Promoção Social, outro assessor da Secretaria de Fazenda e Planejamento e o casal, sócios administradores da empresa de transporte de vans investigada. Eles foram presos com mandados de prisão temporária com duração de 5 dias, tendo um prazo encerrado no sábado, 15 de agosto. Foram expedidos 23 mandados de busca e apreensão de veículos e outros 10 já cumpridos. Nas residências deles foram apreendidos documentos contábeis, equipamentos eletrônicos, dinheiro e joias. Os bens no valor de qualquer importância ou recursos que estejam disponíveis em contas bancárias dos investigados foram bloqueados, além de 16 imóveis que estão no nome dos investigados ou de terceiros adquiridos através de contratos de gaveta, que é uma forma de lavagem de dinheiro. 20 veículos apreendidos no primeiro dia da operação. Mas 4 bens foram apreendidos, sendo 2 automóveis, um deles uma van, ou seja, a 16ª van apreendida na operação, e 2 imóveis urbanos, um apartamento e um terreno. As mulheres foram as primeiras a serem ouvidas nesse início de oitiva. Teve uma duração de menos de 2 horas aqui na Delegacia de Polícia Civil. Eles chegaram na sede da 2ª Delegacia de Polícia Civil um pouco antes do meio-dia para os depoimentos. Nas fotos é possível ver as 2 mulheres, a ex-secretária de Governo da Prefeitura de Araxá e a prima dela, sócia administradora da empresa de transporte investigada. Após todos serem ouvidos, o delegado da Polícia Civil, que coordena a investigação, falou com a imprensa. Nós iniciamos o interrogatório, com a presença do Dr. Marcos Paulo, Dr. Márcio Oliveira, promotores de justiça. Estavam acompanhados dos seus advogados, naturalmente. Eles foram cientificados dos direitos constitucionais deles e os advogados arguíram que não tiveram acesso à investigação. Registro que a investigação tramita sob segredo de justiça. Entretanto, desde ontem estavam sabendo dessa condição, que precisavam da determinação. E ontem mesmo, os advogados conseguiram essa determinação e hoje pela manhã poderiam ter feito a consulta.
reconhecemos que é uma investigação complexa, só que na Polícia Civil, também no Ministério Público, nós temos que cumprir o nosso papel, que é a defesa da coletividade, a defesa do erário público. O objetivo que se coloca aqui da investigação é o todo, é o coletivo, e não o interesse de uma ou outra pessoa, que seguramente tem que ter sim seus advogados para defendê-los. Após os depoimentos, que duraram cerca de 2 horas, eles retornaram para o presídio, onde permanecem. Nós vamos analisar agora, nós colhemos algumas informações das pessoas que estavam lá, vamos analisar esse tipo de comportamento deles, o que foi por nós ali sentido em relação aos investigados, para que hoje ainda a gente decide sobre a prorrogação ou não da prisão temporária. Após os interrogatórios, a Polícia Civil de Minas Gerais representou pela prorrogação da prisão temporária por mais 5 dias. Nos interrogatórios, acompanhados por advogados e 2 promotores de justiça, exceto uma investigada que optou pela negativa geral, os demais permaneceram em silêncio. Os advogados argumentaram que não tiveram acesso aos autos. De acordo com o delegado que coordena a investigação, Renato Alcino, eles receberam autorização judicial para acessar o inquérito, mas não procuraram pela unidade policial. Deram causa ao fato, de modo a tentar obter redesignação do ato. A Polícia Civil avalia a possibilidade de marcação de outro interrogatório, o que provavelmente não deve ocorrer, de acordo com a informação enviada à nossa reportagem através de nota da Assessoria de Comunicação da Polícia Civil de Minas Gerais. Os envolvidos tiveram a oportunidade de se manifestar e optaram por permanecerem em silêncio, que é um direito constitucional. A Polícia Civil de Minas Gerais ressalta que a prisão dos investigados é tida como imprescindível para seguimento dos trabalhos policiais. Nos próximos dias, outras 17 pessoas serão ouvidas, a maioria servidores municipais em liberdade. Os investigados poderão influir no depoimento dessas pessoas. Teaser, enquanto eu estou lembrando. Das 17 pessoas acima citadas que deporiam na segunda-feira, 8 foram ouvidas hoje. 4 motoristas e 4 ex-funcionários públicos. O delegado responsável pela operação, Dr. Renato de Alcino, em entrevista coletiva explicou que nestes depoimentos, várias ações incongruentes foram destacadas que conotam realmente indício de fraude. Fique agora com o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. Em um país onde presidentes, governadores, prefeitos e parlamentares foram presos nos últimos tempos, é muito nítido que os poderes constituídos tomaram corpo junto aos direitos dos cidadãos. Esse é o altar da democracia. O contribuinte é tributado, mas os recursos precisam ser bem investidos. No nosso Araxá, temos deparado com placas que informam reformas de praças com custos estratosféricos. Chegamos até a pensar que as referidas plantas serão oriundas da Holanda. Verdade, verdade, verdade. Tem um viaduto chegando por aí que entre desapropriações e cimento vai custar para lá de 14 milhões. Isso mesmo. Aquele viaduto magrelo vai custar uma bela mega-sena acumulada. Agora, a Polícia Civil deflagra a Operação Malebold, que significa Círculo de Fraude, disparando então, junto com o Tribunal de Contas e o Ministério Público, um festival de outras apurações. Essa nada mais é que a ponta do iceberg, onde o foco maior visa preservar a dignidade da população. Ou seja, em tempos de pandemia, algumas novidades boas vêm à tona. Entre elas, que cestas básicas para punições criminais, nem mais para ladrões de galinha. E muito menos para quem usurpa do dinheiro público. Segue o enterro. O Raio-X voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado.
O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com Café Sintonia. Um bom final de semana e até segunda-feira. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você. Qual o antigo nome do Uniaraxá, criado na década de 1970? A. FAF, Faculdade de Ciências e Letras de Araxá? FACE, Faculdade Araxaense de Ciências? Ou FACIGE, Faculdade de Ciências e Gerenciamento? A resposta correta é a opção A, FAF, Faculdade de Ciências e Letras de Araxá. A Faculdade de Ciências e Letras de Araxá, FAF, primeira unidade de ensino superior, teve seu funcionamento autorizado através do Decreto Presidencial 72.688, de 24 de agosto de 1973. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você. Depois de uma ducha morna, quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após poema torna, vou me enternecer pra ficar até domingo grudadinha.